Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 972. Estamos falando de penas e gozos futuros. Vamos lá? 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não podem contar com o auxílio das paixões? Embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Então, ao desencarnar, nós temos o início de uma nova experiência. E conforme o nosso grau evolutivo, os pensamentos que nos governam, nós vamos estar em sintonia com alguns espíritos. Então, fala assim, as paixões, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não são características do corpo, mas do espírito. Então, esses espíritos sofredores, eles têm formas de aguçar as nossas fraquezas, nos mantendo prisioneiros das paixões, do orgulho, da vaidade. Por isso que ele responde, né? Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam um espetáculo daquelas paixões e de tudo que os possa excitar. Então, você tem um vício do álcool, os espíritos vão te conduzir para lugares onde há consumo de álcool. Você tem o vício das drogas, também é assim. E você vai continuar prisioneiro do vício, apesar de não ter mais o corpo. 972A. Mas de que servem essas paixões, já que não têm objeto real? É justamente nisso que consiste o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Então, bem o que eu disse na questão anterior. Nós somos conduzidos àquilo que os nossos desejos nos impõem. Nós desejamos a honraria, a riqueza, a avareza. Então, os espíritos perturbados que querem o nosso mal, que querem nos manter na ignorância, nos levam para esses ambientes. E nós vamos sofrer as influências. Né? Imagina que você, tendo sido muito rico e avarento, né, guardou, não usufruiu da sua riqueza, aí você é levado para um ambiente onde seus herdeiros estão dilapidando todo o seu patrimônio e levando uma boa vida, gastando todo o dinheiro que você guardou. Isso é uma causa de tormento, de suplício. 973. Quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que a sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia desses suplícios. Mas, com toda certeza, a mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. A ideia que os homens fazem das penas e gozos da alma após a morte será mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Diz-nos a razão, mais esclarecida, que a alma é um ser espiritual e que, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que atuam apenas sobre a matéria, o que não significa que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas, ao mesmo tempo, mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e, embora despojadas do aparato fantástico
criado pela imaginação dos homens, não deixam de ser menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. Então é assim, você leva consigo na sua consciência todos os atos e atitudes sempre relacionados aos sentimentos que você tinha na ocasião da sua atitude. Isso faz com que nós tenhamos o remorso, a culpa. E esses sentimentos é que nos fazem sofrer. Por isso que Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Arrependidos dos nossos atos, nós vamos sofrer pelo remorso. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Quantas vezes isso não acontece, mesmo encarnados, né? Nós cometemos um erro e ficamos nos punindo pelo erro cometido. Sentimos o remorso, a culpa, e isso nos faz sofrer. O sofrimento no mundo espiritual também é assim. Muito distante do fogo que queima sem consumir, né, das penas eternas, o inferno criado por nós mesmos está relacionado com as nossas escolhas, com o peso que vem da nossa consciência, com a culpa pelos nossos atos. É isso que nos faz sofrer. Por isso que Jesus nos recomenda a mansuetude, ser pacíficos. Por isso Jesus nos recomenda o perdão. Porque todas as vezes que nós conseguimos perdoar alguém que nos ofendeu, nós evitamos cometer erros mais graves. Quantos e quantos espíritos não comparecem na reunião mediúnica de desobsessão, movidos pelo ódio? Vivem anos e anos a fio só desejando a vingança. Abrem mão da própria vida, acreditando que só se vingando é que serão felizes. Então, isso não é um sofrimento atroz? 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras coisas, tomada como realidade. Então, quando Jesus fala do fogo do inferno, ele está fazendo uma analogia ao sofrimento da queimadura, né? Quem já passou por isso sabe, quão lancinante é a dor quando nós sofremos acidentes com fogo, nos queimamos. Ele faz essa analogia com essa dor intensa do corpo com as dores morais que são geradas pela nossa consciência. Então, é só uma imagem, como foi dito aqui. Não existe um lugar de castigo. O lugar de castigo é a nossa própria consciência. E o juiz não é Deus, somos nós mesmos. Que julgando os nossos atos e atitudes é que estabelecemos o grau de sofrimento pelo qual nós vamos passar. Então nós vamos nos punir? Não. Simplesmente, muitas vezes, vamos acreditar que passar por situações difíceis, de estar em regiões umbralinas, onde há escassez de tudo e escuridão, é o nosso dever, é a consequência daquilo que fizemos. Nos sentimos tão culpados que não queremos nem ser ajudados. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz permanece no umbral por 8 anos. E quando a dor é tão intensa que ele se lembra da oração e pede ajuda, ele é socorrido. Não foi instantaneamente que ele deixou de ser aquele médico orgulhoso que negava o próprio suicídio. Isso levou algum tempo, mas só o fato dele ter orado a Deus já fez com que ele mudasse de atitude. Então, tendo a humildade de pedir ao Pai ajuda. Isso já foi um motivo de mudança. Então, ele sofreu 8 anos no umbral por não acreditar que era suicida e pela revolta do estado em que ele se encontrava. 974A. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que a razão rejeitará mais tarde, causareis uma impressão que não será durável nem salutar.
Incapaz de expressar por sua linguagem a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, porque para ele o fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel, de ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. É pela mesma razão que se diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúme, etc. Então, o fato de acreditarem, muitos ainda acreditam, que o pecador vai padecer pela eternidade no fogo do inferno, não é suficiente para reter as más tendências, né? Nós ainda vivemos num mundo de crimes, de mentiras, de calúnias, de enganação, de traições. Não é o medo do inferno que fez com que o homem evolua. É a prática do bem que nos transforma. Porque o bem-estar da caridade nos remete a praticá-la novamente. Isso nos faz bem. Então, o medo não é suficiente para alterar as nossas más tendências. Ele pode ser um incentivo. Então, por medo do demônio, nós abandonamos o vício. Aí gostamos de ficar sem o vício e, por nossa própria vontade, não temos recaídas. Então, o medo foi só o impulso. Só o medo não seria suficiente para que nós vencêssemos o vício. É preciso que nós vivenciemos as coisas boas e, a partir daí, desejemos evitar os vícios, as más tendências, os erros que cometemos naturalmente, porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, a consequência dos nossos erros nos traz dor. Nos redimirmos desses erros, auxiliar o próximo nos traz prazer. Isso vai nos ensinando a não errar de novo. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. Daí porque o espírito, liberto da matéria, aspira a uma nova existência corporal, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. É como se tivesse saído de um nevoeiro e visse o que o afasta da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto foi culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Na erradicidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas e, de outro, o futuro que lhe está prometido, compreendendo o que lhe falta para alcançá-lo. É como o viajante que, ao chegar ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e que lhe resta percorrer ainda para atingir o seu destino. Então é isso. Nós retornamos à pátria espiritual, depois das nossas experiências, depois de um certo tempo de perturbação, nos lembramos o porquê das coisas, e aí nos sentimos ridículos, né? Porque nos revoltamos diante da situação que era justamente aquela que iria nos redimir. E aí é a mesma coisa que pagar um agiota pegando emprestado dinheiro da outra. A revolta mantém a dívida. Quando nós agimos com resignação, confiança na vontade de Deus, nós vamos resgatando os nossos erros. E ao despertar no plano espiritual, vemos as vitórias. E vemos também ainda a trajetória que precisamos percorrer nesse caminho que nos levará à perfeição. Então, o sofrimento, ele é íntimo e pessoal. Está relacionado com as nossas crenças. Às vezes eu sou tão orgulhoso que eu não aceito que o outro tenha agido de uma forma diferente daquela que eu acredito. E por isso eu o odeio. E é esse ódio que me faz sofrer, não as atitudes do outro.
Percebe que a felicidade está nas nossas mãos? E estando encarnados ou desencarnados, é com a nossa consciência que nós precisamos trabalhar, sempre confiantes de que, ao pedir, Deus irá nos acolher? Pensemos nisso. Vamos à prece? Na semana que vem, retomamos a partir da questão 975. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelas instruções que nos levam a compreender o nosso poder de transformar o nosso ambiente íntimo e assim transformar o nosso ambiente exterior, convivendo em harmonia e paz com todos aqueles que conosco caminham. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.